Olá, bom dia. 2017 foi com certeza um ano de crise econômica, mas mesmo assim, muitos setores avançaram. E em alguns o atendimento ou os trabalhos conseguiram ser até maior do que nos anos anteriores. Esse é o caso, por exemplo, da Defensoria Geral do Estado, que conseguiu fazer um número de atendimento ainda maior do que no ano anterior. E é sobre esses números de crescimento que nós vamos falar no programa de hoje. Porque quem veio conversar comigo sobre todos esses assuntos foi o Dr. Werther Lima, que é Defensor-Geral do Estado. Bom dia, doutor Werther. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, principalmente para falar de coisa boa assim, né? Isso. Quando vem falar de um resultado positivo de um ano de trabalho, é isso? É verdade. Nós tivemos um ano muito positivo para a Defensoria Pública. Como bem disseste no início, nós vivemos um ano de crise, que o Estado brasileiro está em crise, o Estado do Maranhão não é diferente. E a Defensoria também sentiu essa crise. E o que nos deixa muito felizes é o fato de, apesar dessa crise, das restrições orçamentárias, nós tenhamos conseguido ampliar a nossa atuação, continuar com a interiorização e aumentar o número de atendimento. Isso nos deixou muito felizes e mostra o quanto a instituição está focada em seus resultados. Apesar desse crescimento, vocês tiveram que trabalhar, imagino, um pouquinho com o pé no freio, né? Como é que a gente faz? Bota o pé no freio, mas consegue acelerar a corrida? É a história do fazer mais com menos, né? Nós tínhamos menos recursos e precisávamos fazer mais do que tínhamos feito anteriormente. Então foi feito um trabalho administrativo interno muito interessante. O que foi esse trabalho? Revisar todos os nossos contratos. Então, um exemplo nosso, muito importante, a internet. Nós conseguimos aumentar em mais de 10 vezes a velocidade da internet disponibilizada aos defensores públicos nos núcleos do interior, com um preço 1/3 menor do que nossos contratos anteriores. Além disso, renegociamos todos os nossos contratos de aluguéis, ou reduzindo valores ao percentual de 2015, ou congelando por mais 2 anos os valores praticados em 2017. Então, com isso, nós tivemos uma redução de custo e esses valores foram alocados em outras necessidades. Fazer uma reorganização Uma do que já reorganização do que já existia. Nós tínhamos que fazer, não poderíamos deixar os nossos assistidos sem o trabalho da Defensoria Pública e precisávamos nos reinventar nos nossos processos, na questão da gestão interna da instituição. E assim fizemos. Esses 2 exemplos que eu citei agora, da internet e da renegociação dos contratos, eles se estenderam por 116 contratos que foram trabalhados individualmente para que nós pudéssemos buscar o recurso onde ele estivesse disponível e colocar onde nos interessa, que é na prestação de serviço aos nossos assistidos. Com isso, conseguimos esse resultado de passar de 400 mil atendimentos, talvez possamos chegar a 450 mil atendimentos. 450 mil atendimentos, com 169 defensores atuando no dia a dia, porque temos 173, mas temos 4 colegas afastados legalmente. Pois é, isso eu quero chegar. É 400 ou 450 mil atendimentos. Isso significa não só um crescimento de número, mas significa que a Defensoria está fazendo um trabalho que a população acredita. Antes, a gente tinha uma defensoria assim, eu me lembro assim, quando a gente não falava em defensoria, quando falava em defensor público, a gente pensava que era uma coisa que não vai funcionar. Hoje, o senhor diria que esse número reflete mesmo essa garantia que o cidadão pode ter no trabalho que vocês desenvolvem? Eu não tenho dúvida disso, Elda. Hoje a Defensoria Pública, em termos de inserções na mídia, por exemplo, nós aumentamos em mais de 70% nossa inserção na mídia, aquilo que é inserção espontânea. Nas redes sociais, nós crescemos significativamente, onde lá, através de empresas especializadas, 98% das notícias que saíram sobre a Defensoria Pública são positivas. Nós tivemos o Conselho Nacional do Ministério Público fez uma pesquisa nacional vendo quais seriam os órgãos melhor vistos pela população. E a Defensoria Pública ficou em primeiro lugar. Que satisfação, né? Imagina, né? Uma grande satisfação. E foi feito, não foi feito pela Defensoria Pública, né? Essa pesquisa foi feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E identificou a Defensoria Pública para a população como o órgão mais importante da Justiça.
Isso reflete o crescimento não só da Defensoria Pública do Maranhão, mas da Defensoria Pública a nível nacional. Você diria que a Defensoria está mais perto do cidadão? Isso mesmo? Por exemplo, o Judiciário, a gente vê assim, o Judiciário como um órgão mais distante, em que a gente tem um certo respeito, até receio, vamos dizer assim. Mas a Defensoria, ela está mais lá junto com o cidadão? Nós temos o diferencial. Eu digo que o diferencial da Defensoria Pública é o olho no olho, o tete a tete. É colocar um profissional do mais alto gabarito, aprovado um dos mais difíceis concursos do país, à disposição da pessoa mais simples que seja. Então nós não podemos ter barreiras. A Defensoria Pública tem que atender. E o defensor público tem que estar à disposição do povo. Se ele não tiver à disposição, se houver barreira, está havendo um problema. Então nós temos que quebrar essa barreira, nós temos que nos colocar à disposição. E esse número de quase 450 mil atendimentos mostra isso, que nós estamos à disposição. Estamos só em 40 comarcas. No estado tem mais de 100 comarcas, 116. Nós precisamos chegar a essas comarcas, nós precisamos ainda interiorizar. E estamos negociando com o governo para conseguir recursos para continuar nessa interiorização. Nós queremos botar esse serviço à disposição de todo o povo do Maranhão. Quer dizer, ainda é um sonho por enquanto, né? Quer dizer, um sonho não, mas um objetivo a ser atingido. Essa autonomia que vocês tanto pedem, tanto solicitam, você acredita que ela chega quando? Essa autonomia, ela de fato, ela já existe. Hoje o defensor geral, ele tem iniciativa de lei e nós temos autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A Defensoria Pública tem orçamento próprio. Claro que esse orçamento não é suficiente para uma interiorização. Isso. Então nós buscamos, junto ao governo, suplementação para que a gente continue nessa interiorização. Mas temos no governo Flávio Dino um parceiro, uma facilidade, portas abertas para estarmos negociando, para estarmos conversando. Mas como eu falei, existe a crise, o lençol é curto e nós precisamos negociar. Cobrir todo mundo é bem difícil, mas nós temos diálogo com o governo, nós somos muito bem recebidos, temos essa parceria e isso vai dar frutos, eu tenho certeza. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e a gente volta já já para mais um bloco dessa mesma conversa. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa aqui sobre os trabalhos da Defensoria Geral do Estado e a gente estava falando desse avanço, nesse atendimento e na credibilidade da empresa. Quando, por exemplo, a população, quando ela fala em defensor público, o que ela mais pensa, o que ela mais procura do trabalho de vocês, doutora? A população, nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho que são aqueles grandes projetos que dão um atendimento muito bom e que dão muita visibilidade para a instituição. Mas eu costumo dizer que o diferencial da Defensoria Pública é aquele atendimento olho no olho. É você receber uma mãe que o único bem da família é uma casa, ela tem um filho preso, ela está disposta a entregar aquele bem, vender aquele bem para pagar um advogado. Essa pessoa, ela vai fazer qualquer coisa pelo filho. E ela vem na defensoria no desespero. E aí ela recebe um atendimento de qualidade, ela vê que aqui o filho dela vai ter uma defesa técnica competente e a gente termina salvando aquele imóvel. Ele deixa de ir para o mercado, ele deixa de ser vendido porque o Estado ofereceu assistência jurídica como manda a Constituição. Então, isso é o diferencial da Defensoria Pública. Realmente assim, é empolgante, é emocionante você presenciar um momento como esse. E isso na vida do defensor público é comum. Nós temos um atendimento diferenciado. Nós trabalhamos com aquela pessoa e ela recebe um atendimento em tudo o que ela precisa. E eu dei esse exemplo da mãe porque ele é emocionante realmente. E é recorrente? E é recorrente, acontece muito. Acontece muito. O maior número de prisões no nosso estado e no Brasil, como todas as pessoas carentes, muito pobres, que não têm condições. E o desespero da mãe é o mesmo da mãe que é pobre, da mãe que é rica. Ela quer fazer o que for possível pelo seu filho. E abriria a mão do único patrimônio da família para fazer isso, e o Estado entra através da Defensoria Pública defendendo essa pessoa, para que isso não aconteça. Esse é o nosso diferencial. Apesar disso, não são todas as questões que podem ser tratadas pela Defensoria, né?
A grande maioria das questões são tratadas pela Defensoria Pública. Nós temos restrição daqueles assuntos que são da competência da Justiça Federal, mas quem trata é a Defensoria Pública da União, mas todos os outros assuntos podem ser, sim, tratados pela Defensoria Pública. A restrição que existe no atendimento da Defensoria Pública é com relação àquela pessoa que não é hipossuficiente, aquela pessoa que não é pobre. Essa não pode ser atendida pela Defensoria Pública. Essa tem que procurar um advogado, porque ela pode pagar um advogado. Quem pode pagar o advogado não deve procurar o serviço da Não deve Defensoria. procurar o serviço da Defensoria Pública. Isso nós somos criteriosos para não permitir que uma pessoa que tenha condições de arcar com um advogado seja atendida pela Defensoria Pública. Nós temos uma demanda gigantesca, não poderemos nem nos dar ao luxo de fazer isso. Né? Nós Seria temos que tirar o lugar de alguém, no Exatamente. caso, né? E não é nosso papel substituir o advogado. O advogado, enquanto profissão, tem que existir. Certo. Processo judicial eletrônico. Com ele, vocês conseguiram aumentar esse número de atendimento, mesmo existindo essa outra modalidade? Como é que faz essa equação? O processo judicial eletrônico, ele é muito interessante em termos de agilidade, mas ele muda a maneira da relação entre o peticionante e a Secretaria Judicial. Então, muito das atividades que eram desenvolvidas pela Secretaria Judicial passaram à Defensoria Pública. Com isso, eu, sem medo de errar, diria que de 20% a 30% da capacidade operacional de um defensor se perdeu. Porque hoje ele tem que peticionar e lançar tudo no sistema. E o que nós estamos trabalhando junto ao Conselho Nacional de Justiça é que esse trabalho possa ser feito pela nossa secretaria e não pelo token do defensor. Porque enquanto o defensor está lançando, fazendo um trabalho administrativo, lançando uma petição que seja, outra pessoa está deixando de ser atendida. Ele poderia está gastando um tempo em que poderia fazer um atendimento produtivo, vamos dizer. Então, aí é o meu respeito, a minha consideração e o parabéns aos defensores públicos do Maranhão, que apesar desse acréscimo de serviço, em que eles perderam, como eu disse, em torno de 20% a 30% da capacidade de atendimento por causa do processo judicial eletrônico, nós não deixamos de aumentar o número de atendimentos. Pois é, por isso que eu estou perguntando como é que faz essa equação. Se você tem que tirar um tempo para fazer isso, você consegue aumentar o número de atendimentos? Pois é. Estou trabalhando de madrugada. O defensor público hoje está sobrecarregado. Ele é um profissional que tem uma carga de trabalho muito grande. E aí fica aqui meu reconhecimento aos defensores públicos do Maranhão, que merecem os parabéns por ter, apesar do aumento dessa carga de trabalho, aumentado o número de atendimento. Isso mostra o compromisso com a instituição, isso mostra o compromisso com o povo do Maranhão. Não é só o senhor que fica reconhecendo esse trabalho, porque assim, vocês já ganharam 2 prêmios de Novare, né? Estavam quase viciados em prêmio Novare. Isso também reflete a competência do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Sem dúvida nenhuma. Os 2 prêmios de Novare que nós recebemos, 2014 e 2016, mostram um compromisso que nós temos com a excelência. Não basta fazer um atendimento. Esse atendimento tem que ser bem feito, nossos projetos têm que ser bem executados e foram reconhecidos por 2 vezes nacionalmente. Isso é muito bom, né? Dá um orgulho. Dá um orgulho à instituição, motiva toda a instituição, todos os colegas. Eles começam a pensar, como eu digo, fora da caixinha. Né? Como é que eu vou pensar aqui? Já ganhamos 2 vezes. Como é que nós vamos ganhar o terceiro? Como é que nós vamos ganhar? O que a gente vai fazer de diferente para mostrar para o Brasil buscando os desafios e buscando alternativas. Isso é muito bom. Então nós temos um corpo de defensores muito motivado, buscando alternativas, buscando projetos diferentes, atendimentos diferentes que possam ser reconhecidos nacionalmente. Eu lembro, falei sobre o último aqui com o Dr. Gabriel, seu nome lembra? Isso, que foi um dos ganhadores do Inovare. Muito entusiasmado, vamos dizer assim. O senhor está terminando o seu mandato no meio desse ano, né? Isso, em maio, são 2 anos. O balanço, imagino, depois dessa conversa toda, tem que ser positivo. Eu, muito satisfeito com esses 2 anos, acho que nós conseguimos mais do que pretendíamos. Continuamos a interiorização, como eu disse no início, apesar da crise. Inauguramos Presidente Dutra e Balsas, que nós não tínhamos atuação, 2 grandes cidades no Maranhão que precisavam de atuação. Reforçamos a nossa atuação com prédios adequados em Timon
e Bacabal, só para dar um exemplo, e estamos trabalhando junto ao governo do estado para tentar a interiorização ainda esse ano, continuarmos a interiorização. Quais são os projetos esse ano de interiorização? Esse projeto, nós temos, existe um critério matemático, por assim dizer, que considera a população, as pessoas que precisam dentro daquela cidade, o IDH da cidade, isso nos dá um número de municípios prioritários. Nesse trabalho, eu me recordo agora, assim, por alto, estariam em primeiro, Barreirinhas, seria Colinas, Estreito. Esses três eu me lembro agora. Podem receber, dependendo dessa negociação com o governo, que podem ainda receber um núcleo de atuação da Defensoria Pública. Se eu dissesse perguntasse qual foi o principal desafio que o senhor encontrou nesse 1 ano e meio, que ainda falta uns 5 meses aí pela frente, né, de trabalho? O principal desafio foi a questão orçamentária. Era a gente não ter orçamento e não poder dizer assim, dificuldade. Nós temos dificuldade porque não temos orçamento. Eu costumo dizer que dificuldade é uma desculpa que a história não aceita. Não é verdade? Nós temos que fazer alguma coisa. E o que foi o nosso trabalho? Rever os nossos contratos e ver onde nós podíamos fazer a diferença com R$1.000, com 5.000, com R$500 que fosse, para alocar esse recurso e continuar dando atendimento, continuar crescendo apesar da dificuldade. Então, olha, eu vou torcer para que o senhor continue dizendo que dificuldade é uma desculpa que não existe e que chega ao final desse mandato fazendo mais e melhor do que vocês têm feito. Parabéns pelo trabalho todo. Muito obrigado, fico muito feliz e estou à disposição. Quando quiser, nós estaremos aqui de volta. Considere-se sempre convidado. É bom conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz. Adoro conversar com gente que o olho fica brilhando quando fala do serviço que faz, porque sinal que ele é apaixonado e que ele é empolgado com aquilo que faz. E isso é muito bom. Quem faz gostando faz mais bem feito, com toda certeza. Isso é verdade. Eu fico muito feliz, sou muito feliz por ser defensor público. Isso é muito bom. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. E você sabe que essa nossa conversa, minha aqui com o defensor, fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser, como qualquer das outras entrevistas estão à sua disposição no al.ma.leg.br/TV e, claro, nas nossas redes sociais, na nossa página do Rádio Online, tudo lá bonitinho para você, só esperando você acessar e rever qualquer uma delas. Mas todo dia, às 8h30 da manhã, eu vou estar aqui esperando você. Tchau.